Programa Atividade chegando para mais uma edição. A gente estamos vivendo aí o clima de Copa do Mundo, né? Inicia-se amanhã, né, a abertura da Copa do Mundo, que sempre é um espetáculo, né, esses eventos mundiais, e seleções já preparadas para os primeiros jogos. Amanhã teremos 2 coteiros. Então, o pessoal aí amanhã está vivendo, na parte do turno da tarde, especialmente, um clima, né, de Copa do Mundo, torcendo pela seleção brasileira, né? Os brasileiros, evidentemente, mas fazer só um reparo aqui. Sabe que tem muita gente que gosta de futebol e não está ligado na Copa do Mundo, muito menos na seleção brasileira. É um comportamento estranho, né? Eles dizem que estão distantes da seleção, não têm muita intimidade com a visibilidade dos atletas, que atuam todos praticamente na Europa, né? 90% dos atletas, enfim. Então, perdeu um pouco desse contágio, né, do torcedor verde e amarelo brasileiro com a nossa seleção canarinho. Mas vamos torcer aí, né, para que a seleção tenha um bom desempenho. O Brasil tem feito situações muito ruins aí, né, perante o público mundial aí, por vários canais do nosso país aí, do Executivo, do Legislativo, né, lá do Supremo Tribunal Federal, são muitos comentários nocivos, né? E vamos ver aí se a seleção brasileira tem um bom desempenho que deixe uma marca legal aí para todos aqueles aficionados do futebol. O que tu me diz, Nilton Calil, a respeito do início da Copa do Mundo e a tua expectativa em relação à seleção canarinho? Boa noite para todos. Para Silva, Bianchini, a estrutura dessa Copa do Mundo é absolutamente diferente daquelas que nós estamos acostumados nas nossas sequenciais Copas do Mundo assistindo. São ineditamente em 3 países, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Né? E nós, mais uma vez, 4 anos depois de 20 anos de fracasso, nós estamos voltando para a Copa do Mundo sem grandes entusiasmos. Né? Mas isso tem algum babalorixá, esses negócios aí, devem entender desse negócio, porque dizem que cada vez que o Brasil chega numa Copa do Mundo completamente desacreditado, é o momento de ter sucesso. Vamos ver. A seleção não tem o coração brasileiro, na verdade, porque nós temos aí, os jogadores não têm afinidade com o Brasil. Nós mesmos, aqui no país, estamos nos acostumando a ver futebol no exterior e não considerar a qualidade do nosso futebol. E, por essa razão, nós estamos iniciando a Copa no descrédito. Entre as 5 seleções favoritas não está o Brasil, sem dúvida. Nessa história de Copa do Mundo, nós temos, por exemplo, um treinador absolutamente que não é verde e amarelo, né? Isso. O Carlo Ancelotti é um treinador que tem grife, né? Tem títulos aí e tal, mas nós temos aqui uma infinidade de treinadores muito bons, consagrados, ótimos, né? Mas aqui no Brasil, especialmente, o treinador, ele, quando subtrai 2 partidas e tal, lá perde, né? 3 partidas, 4, dependendo do torneio, da competição, a torcida exige a cabeça dele. Então, nossos treinadores aqui estão aí num entra e sai nos clubes, que é incrível. E esses treinadores da Europa e tal, esses aí eles têm outra independência, outra capacidade, e os clubes, a torcida, os próprios atletas respeitam muito mais, que eles muitas vezes quase se eternizam nos clubes, né? Esses grandes treinadores europeus, eles ficam vários anos, muitos anos nas suas equipes. Então, o seu Ancelotti foi pinçado pela CBF, está ganhando muito dinheiro e, segundo todas as informações, será renovado seu contrato até 2030. Não ganhou a Copa do Mundo, não ganhou nada. Mas já está alinhado, né, esse contrato para botar muito dinheiro. Hoje diz que é 5 milhões de reais por mês. Então, para ir a 2030, deve ir para uns 15, né? Não sei. Enfim. Valdir Bianchessi Júnior. Copa do Mundo? Copa do Mundo, é o que temos, né? O outro quer falar de beirando o rodapé. Beirando o rodapé eu prefiro. Então... Eu vou falar rapidinho de Copa do Mundo. Eu não sei, cara. Tô meio fora. Eu gosto de futebol, mas eu tô um pouco... Sei lá, o futebol não tá sendo um bom companheiro, um bom parceiro para mim. Talvez no andar da carruagem aí eu
eu vá pegando, né, a vontade de assistir os jogos, talvez aconteça isso. Em relação à seleção brasileira, eu concordo inteiramente com o Calil aí, acho que não existe uma identificação com a nação brasileira. Eu não me sinto representado por nenhum desses que estão lá, né, que estão lá. E a impressão que eu tenho é que se colocar qualquer camiseta de qualquer lugar naquela turma ali, a dedicação e o ímpeto será o mesmo. Bota lá Tanto faz, né? No tanto faz. Tanto faz. Então, não me representam, tá? Isso eu já posso dizer agora. Tenho uma opinião. Eu assisti o jogo, coincidentemente, estava na Serra, sábado passado. Estava lá conversando com os amigos e tal, né? Roda de uma mesa. E estava passando ao fundo o jogo Brasil e Egito. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Né? Aí eu nem sabia que o Ancelotti tinha renovado o contrato. Mas bota o Ancelotti, bota o José, o João, o Pedro lá, mesma coisa. O grande problema da seleção brasileira é que ela está dentro de uma organização chamada CBF. É onde os ex-presidentes, boa parte deles foram presos. Tá? Não deve ter sido por acaso. Inclusive, por falar nisso, agora, nos próximos dias, aí, haverá uma reunião da CBF com os clubes brasileiros, presidentes dos clubes brasileiros, em Nova York. Ah, Que turismo. essa farsa, né? Tudo por conta da CBF, claro. Aquela caixa preta. lá. Essa farsa, essa farra. Tá? Bom, em relação ao rodapé, Internacional, que é o clube que eu acompanho, né? Cobras e lagartos continuam saindo do armário lá no Beira-Rio. O de ontem é que o CT ia ser colocado lá em garantir uma ação trabalhista, tá? Meu Deus do céu. Do Tyson. Lembra do Tyson? Meu Deus do céu. Eu vou te dizer o seguinte, eu vejo o internacional, a gestão internacional, muito parecido com a gestão do Brasil. Né? Gente sem condição técnica e moral de administrar qualquer coisa. Esse cara está lá há 6 anos, né? E o Silva lembra do quanto eu fui... Crítico. Né? Tentei alertar as pessoas em relação ao que poderia acontecer com o clube. Aconteceu. Tá? Para fechar do Internacional, semana passada tive mais uma decepção lá. É só vergonha, decepção, né? Uma torcida organizada, a maior, digamos assim, em termos de número de torcedores, abriu publicamente o apoio ao político Montanha. Tá? Então, Montanha é aquele Montanha da lista da Odebrecht. Meu Deus. Tá? Todo mundo sabe quem é, né? Então, os torcedores lá identificados, com faixas, bandeiras, abrindo apoio público ao Montanha. Essa torcida que elegeu e reelegeu Alessandro Barcelos. Foram eles. Tá? Eles são identificados politicamente, ideologicamente, com esses competentes, entre aspas, que administram o Internacional nesse momento. Tá? Não basta destruir o clube, agora tem que destruir o Estado e destruir o país. Essa é a visão dessa turma. Tá, Galil? É verdade. Isso é uma vergonha para o Internacional. Inclusive, minha sugestão é o seguinte, tem que banir essa torcida. Assim que sair esse presidente, ele sai porque ele fecha 6 anos trágicos dentro do clube. A próxima Mais direção... 13 vice, né? Hã? Mais 13 vice de futebol. Mas como Dá presidente 9. de 6 anos. São. Tá? Comandando. Porque assim, ó, ele como vice não fazia tanto estrago. Claro. Tá? Sim, Agora, como isso. presidente, é algo que eu jamais imaginei passar como torcedor internacional. Tá? Então, a minha sugestão para a próxima gestão que for eleita no Internacional, pesa essa torcida e elimina, bane, não deixa entrar no Beira-Rio. Tá? Quer fazer política partidária, vai para frente da Assembleia, vai para onde quiser, mas sai de dentro do Internacional. Chega dessa turma dentro do Internacional. Já destruíram tudo que tinha para destruir. Tá? Então, esse é o meu recado. É isso aí, é uma crítica do torcedor, né? Um lamento, vamos assim dizer, do torcedor,
que então, passa o dia inteiro brincando na valsa aí, né? Tá chegando a hora da valsa, né? Isso aí. Então tá ruim, tá muito ruim isso aí. Claro, o Não, torcedor dançar valsa é bom, mas não desse jeito, né? o torcedor quer títulos, quer faixas, né? E pelo menos um desempenho, né? menos Digno. desempenho. Mas o Internacional Olha, tem. Veja só, estava muito bem o Internacional, uma expectativa muito grande esse ano. Nessa pausa aí da Copa do Mundo, o Internacional está ali no rodapé, que nem o Grêmio, tá beliscando ali, tá beliscando. Graças a Deus que os dois não entraram, né, para o rodapé, para a zona de rebaixamento, para ficar todo esse tempo aí chiando na zona de rebaixamento. Mas quando começar o campeonato, vamos ver o que os dois treinadores, os elencos de Grêmio e Inter, né, prosperaram para nessa outra etapa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil fazerem bons desempenhos, terem colocações dignas, né, dentro da expectativa dos seus torcedores e do que o clube investe, né, na remuneração dos atletas. É gente ganhando 2 milhões, 2 milhões e meio, 1 milhão e 800, 1 milhão e 500, é pouquinho. É muito dinheiro sem nenhuma entrega, Isso para os dois clubes, os maiores do Rio Grande do Sul, os maiores do Brasil, Grêmio Internacional. Então tá. É isso aí, lamentavelmente. Vamos falar do Banrisul, que é o Banriway, né? O Banrisul apresenta o Banriway, que é a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Maravilha! Né, para estabelecer um belo comportamento responsável dessa juventude em relação ao dinheiro, ok? Mais uma mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Meu Deus do céu. Vamos adiante, olha aqui, minha gente, está chegando a Copa, começa amanhã, né? Mas não temos jogos amanhã do Brasil nem do Uruguai. Nós temos uma promoção na Parrilla del Sur, imperdível. Façam as suas reservas, pelo amor de Deus, façam as suas reservas. Tá aí os números aí para fazer reserva aí no seu monitor. 3012-7878 e mais o WhatsApp ali, que é o 99-122-6771. 99-122-6771. Faça as suas reservas, garanta o seu espaço lá, porque vai ter uma promoção do Entrecô, minha gente, que é um negócio fantástico, tá? O Entrecô lá na Parrilla del Sur, ele está no cardápio por R$ 65,90. Durante os jogos, veja bem, não é durante todo o expediente do restaurante da Parrilla, é durante o expediente dos jogos do Brasil e do Uruguai, esse entrecô será estabelecido o preço de R$ 39,90 para o consumo lá no local. Entretanto, a empresa, a Parrilla del Sur, abriu mais uma vantagem para os seus clientes, né? Aqueles clientes que adoram tudo que produz a Parrilla del Sur, né? Que é o Uruguai aqui, né? É o Uruguai no Rio Grande do Sul, a maior parrilla, autêntica cozinha uruguaia aqui em Porto Alegre. Então, se você está lá durante os Jogos do Brasil ou do Uruguai, assistindo jogos em telões lá, espetacular, com seus amigos, família, etc e tal, naquele ambiente acolhedor, você pode pedir para fazer encomenda para levar para casa o seu entrecô por o mesmo preço daquele que você está consumindo lá no restaurante. Para quem estiver no restaurante, eu quero levar 2 entrecôs. Vai pagar R$ 39, mais R$ 39,90 pelo cada um, evidentemente. Quer dizer, se o cliente chegar e não estiver participando, ele vai pagar o preço da tabela. Se ele quiser chegar ali, eu vou levar para casa, vai pagar R$ 69, né? E R$ 65,90, tá bom? Então, Avenida Nilópolis, 111, Petrópolis, os telefones, então, façam reservas, é a grande sacada, tá? Para não ficar do lado de fora. Assista os jogos, está na sua tela, né? As datas dos Jogos do Brasil
e do Uruguai. Então, nesses dias aí, durante os jogos, durante o expediente dos jogos, você tem esse entrecô na promoção de R$ 65,90 por R$ 39,90. E quem estiver, então, fazendo a sua refeição lá, pode encomendar para levar para casa. Aí sim, pode levar para casa, tá bom? Então, tudo de bom, né, nessa sacada monumental do Darcy e da Maristela, né, que são os comandantes, os dirigentes da Parrilla del Sur, Darcy e Maristela Desbecel. Então, é uma sacada maravilhosa, né? E tudo de bom lá na Parrilla del Sur, que está oferecendo também as promoções diárias, continuam, tá bom? Continuam as promoções diárias, tudo legal, só nos jogos da seleção brasileira e do Uruguai que você, então, vai ter essas condições. As promoções diárias que tem todos os dias lá, continuam, tá bom? Então, segue a Parrilla del Sur, faça a sua reserva, por favor, para não ficar fora desse evento maravilhoso, com esses telões. Lá em cima é um telão enorme. E no térreo é um super televisor também, com uma tela das maiores que existe em televisores, tá bom? Então, te manda para Parrilla e vá assistir os jogos do Brasil e do Uruguai com essas promoções fantásticas, aquela carne maravilhosa, espetacular, que só a Parrilla del Sur possui, tá bom? Então tá, vamos adiante. Depois eu vou falar da Parrilla, eu vou falar, sabe de quê, minha gente? Outra coisa que eu não disse aqui ainda, e estou repetindo, que quem frequenta sabe, tem estacionamento com manobristas. Os manobristas são da casa, são da Parrilla, não é? Pega um cara ali na esquina, manobrista, e os carros ficam nos terrenos da Parrilla del Sur, não paga nada. Desce no saguão da Parrilla, ok? Entrega o seu carro e o carro vai para um terreno da Parrilla del Sur, para um motorista que é credenciado da casa, ok? E vai para um estacionamento. Não paga nada, é cortesia da casa o estacionamento e manobrista. Mais que isso, pelo amor de Deus. A gente diz que não tem vantagem em certos lugares, a Parrilla que faz pelos seus clientes é fantástico, monumental. Por isso que está sempre, né, bombando lá, todos saboreando o Uruguai aqui dentro de Porto Alegre, né? Uruguai em Porto Alegre, Avenida Ani Lopes, 111, 3012-7878 e também o 99-122-6771. Eu recomendo que façam reservas. Aí fica tranquilo. Chega lá na hora do jogo, está lá a sua mesa, 4 lugares, 5, 2, 3, vamos lá. Então tá. Dito isso, vamos adiante. Agora falando, sabe de quem, minha gente? Vamos falar agora exatamente, deixa eu ver aqui, que eu tenho uns papéis aqui, que é da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que, como eu tenho dito aqui também diariamente, vai começar, talvez, na segunda quinzena de julho, a 4ª frequência de Porto Alegre para Lisboa e Lisboa a Porto Alegre, tá bom? Você viaja em 11 horas de Porto Alegre a Lisboa, leia-se Portugal, leia-se Europa, num voo direto, sem passar por Guarulhos. Só isso aí já é um prêmio, né? E só a TAP para fazer isso, tá? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, saindo Salgado Filho, aeronaves de última geração, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. É bom demais. Depois nós vamos até, exatamente, aqui, minha gente, falar de ovos orgânicos. É saúde absoluta, tá? Ovos orgânicos. Aí eu estou falando do Sítio Gigante. Hoje a alimentação orgânica está em alta, né? Está aqui o grande advogado Nilton Calil, que é um grande chefe de cozinha, é um catedrático né, no comando de uma gastronomia, né, como chefe, sabe tudo. E o Calil sabe que ovos, por exemplo, que é o que nós estamos falando aqui, ovos orgânicos, é tudo de bom. O sabor é diferente, a qualidade é absolutamente diferente, e esse produto, ele é contemplado por tudo que estabelece o Ministério da Agricultura. Os ovos orgânicos são assim, ó, são sistemas que priorizam o bem-estar animal. Galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Por isso, esse sabor inigualável, esses ovos orgânicos. Tem o Grandes e o Jumbo, empresário Eduardo Tartarotti Gigante, que comanda o Sítio Gigante. Então, olha aqui, ó. Hoje, por exemplo, tinha toda a tarde lá na Secretaria da Agricultura, né? Naquela feira ecológica do Menino Deus, tinha lá o stand do Sítio Gigante, né, com a promoção, com a venda de ovos. E sábado, de manhã, a mesma coisa, lá na Feira Ecológica do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, também tem o stand do Sítio Gigante, comercializando esses ovos maravilhosos, ovos orgânicos, tá bom? Então, te liga. Telefone também para contato, se você é comerciante, quer comercializar esses ovos aí, temos aqui o 99836-5337, 99836-5337, Sítio Gigante. Fala, Nilton Calil.
Bom, nós estamos em tempo de Copa do Mundo, a gente parece que as coisas estão muito devagar, né? Mas me chamou a atenção nas redes sociais e em diversos órgãos de imprensa, o Convescote em Lisboa, né, de grande parte da entourage brasileira acomodada em benefícios. Banqueiros, né, empresários com processos no Supremo Tribunal Federal, né, patrocinando viagens e as estadias e, consequentemente, as benesses de ministros de Estado, de ministros da Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e parece que o Brasil não tem vergonha, né? Parece que o Brasil não tem vergonha. As coisas, em vez de deixarem de acontecer, elas recrudescem negativamente. Porque não é possível que nós queremos ter um pouquinho de moralidade quando a amoralidade nos atinge diretamente, né? É um negócio, hein, Bianchese? É um negócio que afronta o bom senso, afronta a dignidade, né? Agride, né? Eu afrontar foi para não dizer levar um tapa na cara, né? Porque é impressionante isso, é impressionante esse negócio, rapaz. Né? Tá falando do Gilmar Palusa, né? O Gilmar Palusa, o Alexandre de Moraes, o não sei quem, o ministro da não sei o quê, da dignidade humana que tem nesse país, tem tanto ministério que a gente não sabe mais o nome, mas eu estou impressionado com essa coisa, porque atinge a nossa dignidade, né? E fica por isso mesmo. Um desses comentários que eu vi, estava lá o empresário patrocinando um regabofe lá, coisas de milhões, estava ao lado do ministro Alexandre de Moraes, e junto com a esposa dele, dos 139 milhões daquela, que fica tudo por isso mesmo, ninguém dá explicação, e nós estamos vivendo uma crise, um problema de saúde constante aqui, de vacina, coisas muito mais graves que anteriormente as pessoas eram adjetivadas adjetivadas de uma maneira violenta. Hoje parece que fica tudo por isso aí. O presidente da República só aparece para dar explicação, dizer bobagem. Quando ele não está lendo alguma coisa, ele diz bobagem. E fica por isso mesmo. O comentário de coisa séria, de levar a sério a questão econômica do Brasil, a questão da segurança do Brasil, isso aqui ninguém diz nada. Né? Agora tiraram o governo para poder resolver todas as suas imoralidades. Resolveu cortar não sei quantos bilhões de diversos ministérios, mas cortou na saúde, na educação, na defesa. Os essenciais. Nos essenciais. É um troço louco isso aqui, rapaz. E aí, e os caras na Europa se divertindo lá com nós, rindo de nós. Cortou onde gasta mais, né? Cortou onde gasta mais. Então... Agora, tu sabe por que o Lula não lê os discursos? Sabe por quê, não? Porque não sabe ler. É por isso, tem presidente que não sabe ler. Tá? Fala de improviso sempre, um monte de bobagem, mente descaradamente. Tá? Essa história de Gilmar Palusa, eu tive uma experiência no ano passado, é tanta informação que eu chamo de bizarra, né? Que às vezes a gente até se perde. E no meio dessas informações, a gente inclusive tem que trabalhar, né, Calil? Produzir e pagar impostos. Tá? Mas eu fui falar com uma diretora de um banco público, né? O econômico misto aí, tá? E fui falar com a diretora jurídica desse banco, questão aí de trabalho. E a informação que eu recebi é que eles estão em Portugal no Gilmar Palusa. Aí ontem eu vi uma pessoa em Santa Catarina questionando que lá, acho que foi numa cidade, porque eu tenho certeza lá que o Jorginho Melo, governador, não mandaria funcionários do Estado para o Gilmar Palusa, né? Tá? Mas tinha gente de Santa Catarina lá, estava sendo questionado, inclusive se dava o nome das pessoas,
foram a Portugal bancados, né? Sim. Tá? Pelo erário público para o Gilmar Palusa. Então, é o que dissesse, né? Não existe constrangimento para nada que seja totalmente imoral, certo? Não vou dizer que seja ilegal esse evento, né? Mas ele é um troféu à imoralidade. Né? Então, por muito menos, Calil, tu falaste da questão da ministra Alexandre de Moraes e a esposa dele, né? Por muito menos no passado, o presidente sofreu impeachment, né? É verdade. E hoje ele está ali firme e forte. Daqui a pouco vai mandar o Bolsonaro de novo para Papudinha. Tá? E as coisas estão acontecendo desse jeito. Agora vamos entender o seguinte, né? A gente está vivendo um momento por conta do grupo, tá? que comanda esse país nesse momento e que tudo que é anormal virou absolutamente corriqueiro. Tá? Corrupção de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Tá? Agora saiu mais uma notícia que um dos ministros aí do Lula recebeu 20 milhões do Vorcaro, caixa 2 para a campanha. Tá? Saiu hoje, está aí na mídia. Então, todas essas coisas nojentas, tá? E que embaralha o estômago, né, das pessoas como nós, aí, que tentamos, tá, fazer a nossa parte para que haja um país que seja minimamente possível de conviver. Hoje, eu estava até brincando antes que a gente iniciar o programa, disse o seguinte: hoje o meu sonho de consumo é morar no Paraguai. Olha onde é que nós chegamos. Certo, Silvio? O pior é que é verdade. Então, tu entendeu? Ou então, melhor. O pior é o seguinte, pior ou o melhor? O melhor. Empresas estão indo para o Paraguai. Tá? E a CMPC Celulose? Esse é outro crime que está acontecendo. 27 o Ministério Público bilhões. Federal. Quer dizer, então, praticamente, parece que começam a recuar, né? Começou pelo um encaminhamento indígena, começou a arrefecer. Olha só, se tem 21 bilhões. 27 bilhões, o índio quer apito, né? Aí o que a CMPC, que não é uma empresa brasileira, é uma empresa, um grupo chileno, tá? Ameaçou ir para onde? Paraguai. Paraguai. Imagina esse capital que faz naquela região ali, Eldorado, Guaíba. O estado todo, mas ali vai ser um... Né? É um progresso incrível. Silvas, e aquela região é estratégica. É encantada, porque é fora e ela para perto, certo? Daí o Olívio Dutra não deixou. Saudoso Olívio Dutra, Galo missioneiro, deu um jeito de dar um chute na fora e mandou para Bahia. Exatamente, cidadão de Bossoroca. Tá? Mandou para Bahia, aí afora acabou indo embora. E eu lembro de alguns esquerdistas que agora vocês que tanto, né, criticaram o PT porque a Ford foi para a Bahia, agora a Ford deixou o Brasil. Só que a BYD foi lá, assumiu a fábrica da Ford, fez investimentos milionários na fábrica da Ford e vai cuspir carro para toda a América do Sul, lá de Camaçari. Tá? Então, nós estamos falando de 2000, que aconteceu esse episódio com a Ford. Sim. 26 anos de novo, estamos correndo o risco novamente de perder o maior, Silvas e Calil, o maior investimento privado da história do Estado do Rio Grande do Sul. Os baianos deitadinhos na rede ganharam a Ford de graça lá, em Camaçari. Tá para ti? Quer mais? Então tá. Então, vamos falar do Zafre. O Grupo Zafre está aí comemorando 91 anos. É um grupo pé no chão, consolidado, né? Extremamente organizado, né? Um super grupo, né? É uma referência em supermercados no mundo. Tá? Então está aí o Grupo Zafre ganhando, né, o espaço absoluto lá em São Paulo pela sua competência. Né? Olha que São Paulo tem supermercados famosos aí, e o Grupo Zafre chegou lá, já está indo com atacarejo, tá bom? Sexto, e já está com novas unidades de supermercado Zafre. Então, quem tem competência abre espaço na maior adversidade da concorrência. É o que faz o Grupo Zafre. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, né? Ele cresce a passos absolutamente largos, com novas unidades extremamente importantes, estrategicamente posicionadas, o Grupo Zafre, por tudo que ele faz, né? Que faz o que ele faz melhor, é dizer que economizar é comprar bem. Tem uma mensagem muito bacana do Grupo Zafre aí para você, dá uma olhada. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco.
Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Pelota? Ok, vamos embora. Vamos adiante falando aqui de Green Benefícios. Green Card. Olha que empresa padrão. O país, né, está encantado com o desempenho da Green Benefícios, Green Card. Porque é uma empresa padrão também, né? Ela é especialista naquilo que faz. Então, é uma empresa genuinamente gaúcha que nos orgulha demais pelo seu desempenho nacional. Ela tem sedes no Rio, São Paulo, nos grandes centros, né, do país, dos estados. É uma empresa que começou aqui no Rio Grande do Sul e hoje ela é magnífica no Brasil, ok? Olha aqui, sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e facilitem a rotina do recursos humanos, do RH? Olha aqui, a Green oferece soluções de alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. É uma coisa incrível, é singular essa empresa nesse segmento que atua com absoluta qualidade, encantando a todos os seus clientes. Green Benefícios. Então tá, fala Nilton Calheu. Bom, o que nós já Não, eu quero saber se o que tu acha a restrição que está acontecendo, que a gente não sabe da metade do que está acontecendo nos Estados Unidos. Tem torcedor com o bilhetinho na mão, que já comprou, não sei o quê, voltando. E não tem uma explicação. O árbitro esse lá, da Somália. Da Somália, ele teve um interrogatório de 11 horas. 11 horas. E disseram para ele, tchau, tchau. Aí a FIFA, o que vai dizer? A FIFA diz, eu estou fora, eu não sei de nada, não sei, essa não é a minha área. Né? A FIFA escalou. A FIFA, quando escala um árbitro dessa competência, porque ele é extraordinário, né? Ele é o melhor que tem naquela região toda. A FIFA devia, primeiramente, antes de escalá-lo para o Mundial, deveria fazer um pente fino nas condições, ver se os americanos, os mexicanos, lá, os canadenses, mas o problema é nos Estados Unidos, se ele teria condições de ingressar no território americano e atuar lá na sua atividade profissional. Não deixar o árbitro chegar lá de malas e bagagem, com apito na mão, né, pronto para exercitar a sua atividade profissional e ser mandado embora. É uma coisa que não tem explicação. A seleção do Irã, isso já se sabia, não pode pernoitar, não pode tirar uma soneca nos Estados Unidos. Vai lá, bate bola, joga o teu joguinho e te manda. Vai dormir no México quando tu quiser. Aqui não. Tem um risco nisso aí, porque sabe que tem débito para tudo. Os Estados Unidos é um país que, às vezes, um maluco invade escola, lá de crianças, de inocência, e faz um tiroteio. Olha que coisa louca. Tem dessas coisas. É um país extremamente desenvolvido, é uma potência no mundo, até pode-se dizer que é a maior potência ainda mundial, os americanos, mas tem esses riscos. Então, não sei se os Estados Unidos, os americanos, né, o Pentágono lá não está exatamente evitando um conflito, uma situação lá de terror, qualquer coisa que possa acontecer por lá entre americanos e iranianos, etc. e tal. Então, se for por esse lado aí, vamos nos render. Agora, não tem muito sentido uma seleção que está participando de uma competição de âmbito mundial, como a Copa do Mundo, o maior evento futebolístico do planeta e um dos maiores de esportes do mundo, quer dizer, uma equipe que está classificada e tal, tem jogos sediados nos Estados Unidos e tem que entrar correndo e sair correndo. Então, não deveria ter deixado essa equipe, esse país participar da Copa. Porque tem que dar os direitos que eles merecem. Eu não sou a favor de iraniano, nem quando não estou dizendo nada. Só estou dizendo, se está competindo, tem que dar condições para competirem. Então, a FIFA errou violentamente nisto. Errou. Então, teria que ter dito, olha aqui, o Irã, com essa cisão aí, com essa guerra entre Estados Unidos e Irã, como uma das sedes é os Estados Unidos, o Irã não vai participar da Copa do Mundo. Não, deixa participar, e daí, na hora H, esse vexame, essa tranqueira que está acontecendo aí. Fala... Tem uma situação aqui,
Por exemplo, é o caso dos atletas russos que não podem competir, a não ser como convidados, sem a bandeira, sem serem identificados como russos, na verdade. Mas essa situação toda, realmente, o Silva está falando com razão, mas é uma situação muito maior de política governamental. É no campo político que está acontecendo isso. Independente do Trump especificamente, mas a política traçada no governo dele é a questão do terrorismo brasileiro aqui, né? Nossas entidades criminosas serem taxadas em função, porque os Estados Unidos tem dois problemas seríssimos, que é a questão da droga e a questão da imigração. Isso. Porque não pode um país com 200 e tantos milhões de habitantes, que nem o Brasil, desenvolvido com diversas etnias, simplesmente olha o que está acontecendo na Europa. Né? A Europa hoje, para ela, a Europa, um continente tradicionalíssimo, os maiores países da Europa, a França, a Inglaterra e a Alemanha, estão sofrendo o liberalismo que eles concederam por culpa. Na verdade, por culpa. A França é o exemplo típico disso. Né? E os Estados Unidos estão tentando evitar isso. Eu estou falando dos Estados Unidos e não do presidente. Eu estou falando com uma política de desenvolvimento do país. Hoje eu li uma notícia, né, por exemplo, que vai começar a haver dificuldade com relação à mão de obra menos qualificada nos Estados Unidos, tendo em vista essas restrições migratórias ou imigratórias. Né? Mas, na verdade, o país não existem limites, né? No desenvolvimento na segurança. E eles estão vinculando isso aí muito em função da segurança. Né? Então a gente mais ou menos tenta explicar o que está acontecendo, o que aconteceu acontece diariamente com conhecidos da gente que não conseguem ir para os Estados Unidos. Agora, vamos ver. Com essa situação aqui, eu estou... É verdade. Né? Olha aqui, minha gente, tá o frio batendo aí, né? Chuva, né? É inverno, né, minha gente? Então, nem ingressamos no inverno ainda, estamos no outono, né, ainda. Mas, enfim, aí um vinhozinho, né? E agora tem o vinho de Paulo também, né? Paulo Jeremia, viu? Paulo Jeremia. Tem uma vinícola aí, o grupo de Paulo tem uma vinícola, né? E estabelece o vinho Paulo Jeremia. Então, deguste. Vale a pena, vamos testar todos esses vinhos aí. E o Paulo Jeremia é perfeccionista, né? Que é o presidente do grupo de Paulo de Galetos. O vinho, certamente, eu já degustei, gostei demais. Então, está na hora de você também degustar o vinho Paulo Jeremia. Existem marcas que servem refeições, existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. É um negócio fantástico, né? Di Paolo, que é realmente, né? Aqui não se joga com fé nem purpurina, é um anunciante nosso aqui, mas o Di Paolo realmente dispara, né? Pelo sabor, pela organização, pelo desempenho das lojas, né? O capricho das lojas, o conforto das lojas, né? Tudo de bom, né? O atendimento e o sabor inigualável, né? Do melhor galeto do mundo, o galeto Di Paolo. Tem o Expresso Di Paolo também, onde você faz o seu prato de acordo com o seu apetite ou aceita ali um cardápio que tem já com propostas para que você tenha. Aí não é sequência, é um prato menor para quem não está com apetite ou está meio andando com pressa e tal. Aí tem o Expresso Di Paolo, tá bom? Sicredi, minha gente, olha só. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente. O crédito com garantia de aplicação. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Mais uma mensagem da Sicredi Origens RS. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento.
é ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Olha aqui, minha gente, Vinhos do Mundo Importadora, né, comemorando 30 anos. 30 anos, Vinhos do Mundo Importadora. A melhor importadora de vinhos do Rio Grande do Sul, uma das melhores, ou se não a melhor também do Brasil, com a sua sede em Porto Alegre, mais uma frente muito ampla em São Paulo e outra em Salvador, Bahia. Então aproveite as ofertas da Vinhos do Mundo com, né, nacionalidades incríveis, né, mais os nossos vinhos e espumantes nacionais. Então você compra de tudo, lá tem delicatessen e tudo, é tudo parcelado, coisa boa, e vinhos imperdíveis, né? Saborosos, né? De degustações, né? Nesse momento de Copa do Mundo. Então, assistindo os Jogos da Copa, nada melhor que aproveitar os melhores vinhos e as grandes promoções de Vinhos do Mundo Importadora nessa passagem dos seus 30 anos de fundação. 3 lojas em Porto Alegre, com todo o conforto para você usufruir e ali conquistar os melhores sabores, os melhores grifes de vinhos importados, nacionais, espumantes, champanhes, etc. e tal. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Muito bem, nós temos aqui o Armazém Quatro Patas, comandado pelo médico veterinário Oscar Dávila. Fica ali no bairro Santana, na Domingos Crescêncio 675, Armazém Quatro Patas. Lá você tem internação, vacinas, né, farmácia veterinária, exames laboratoriais. Olha aqui, minha gente, tem pet shop, clínica veterinária, lá tem banho e tosa, atendimento clínico, produtos e medicações para animais de estimação. Tudo que você imaginar, você encontra no Armazém Quatro Patas, comandado pelo médico veterinário Oscar Dávila, extremamente competente. Então, cirurgias, tudo você falar, castração, tudo que for, né, uma necessidade do seu pet, do seu gatinho, vai lá para o Armazém Quatro Patas, na Domingos Crescêncio, 675, bairro Santana. O telefone é o 3307-4004. Está aí no seu vídeo. Olha só que espetáculo. Ah, meu Deus do céu. Então, aí, olha só. 3007-4004. Então, Maurício Borges, esse aí é um craque. Eu fico impressionado com a competência desse profissional. Maurício Borges. Então tá, vamos adiante então. Fala, Newton Calil. Temos aí 12 minutos para o nosso fechamento. Bom, é que hoje os temas, eu tenho trazido os temas aqui e fico preocupado que são só de críticas, né? Mas a gente gosta também de, muitas vezes, fazer alguns elogios. Na semana passada eu estive num programa e nós, na semana anterior, fiz uma referência a gastronomia e tinha uma festividade lá na sociedade libanesa, que foi um evento. Um evento para ninguém. Para quase 5 mil pessoas. Para todos os aficionados, aqueles que adoram a culinária como é que se diz? Árabe. É um negócio fantástico. Olha, eu não estava em Porto Alegre, senão eu teria ido lá e e tinha que levar uns 3, 4 frascos de olina, né? Porque... Eu quero fazer referência a esse fato, esse festival que já passou, em função de que a sociedade, nós somos afeitos à coletividade bem-sucedida, né? O bem-sucedido não é dinheiro. Bem-sucedido é a alegria. A alegria, né? A confraternização, a irmandade. A irmandade, né? E, por exemplo, eu faço parte da diretoria do Grêmio Náutico União, né? que constantemente... Então, um profissional, um advogado e um chefe de cozinha que joga nas duas pontas. É polivalente, né? União e Sociedade Libanesa. É que, na verdade, eu sempre dediquei a essa atividade dos clubes sociais e esportivos aí. Eu pratiquei esporte como jovem. Invariavelmente tem alguém sempre recebendo um benefício, né? De pessoas necessitadas, isso, né? Tem o gesto. Por exemplo, isso faz parte do espírito associativo, né? A gente despender para a sociedade os momentos que a gente possa dispor, muitas vezes até que não são os momentos de lazer, são momentos que a gente se obriga a comparecer a diversas atividades, mas isso é muito bom. Isso é um exemplo que pode se dar, não é o meu exemplo, é o exemplo que todos os dirigentes desses clubes esportivos, falamos na Libanesa, como falei no União, como nós falamos na Sojipa, né, e os outros clubes aqui do nosso estado, né, que se dedicam, todos eles têm
tem uma atividade para a coletividade, para a sua coletividade, mas principalmente todos eles praticam muita atividade social. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem sempre o cunho, né? O cunho social Isso é muito importante. de ceder, de ajudar uma instituição, enfim, aqueles que, né, os menos privilegiados, aqueles que necessitam eu de falei uma isso mão. para não fazer mais uma crítica, né? Porque na verdade isso acontece todos os dias, né? E é quase a gente muitas vezes não se dá referência. Aliás, vamos falar, por exemplo, há meia dúzia de alguns poucos anos aí houve uma discussão com relação a IPTU e influência do IPTU, e teve uma grande parte da imprensa, inclusive jornalistas de primeira linha aqui do Estado, né, criticando dizendo que os clubes sociais, em Porto Alegre, por exemplo, os clubes, tanto os clubes socioesportivos, não pagam IPTU. Né? E grande parte da sociedade, alguns políticos e a imprensa entendiam que que isso é um benefício que não deveria haver. Né? É ao contrário. É ao contrário, porque esses clubes trazem para a coletividade, né, o desenvolvimento, a irmandade, o aprendizado social, né? E isso aí é o exemplo do que está bem sucedido. Né? É ao contrário do que muitas vezes a gente está ouvindo por aí. Sem Tá dúvida. bem? É que a voracidade fiscal, né? É um troço, né? Está acima de qualquer interesse público. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Estamos aí com mais 8 minutos. Muito bem. O que nós podemos esperar? Estamos aqui no Rio Grande do Sul com os candidatos já se movimentando demais, especialmente os candidatos ao governo do Estado, ao Senado da República. E eu digo para o eleitor, né, o grande trunfo do eleitor, daquele que tem o seu voto na mão, é que não tem ideologia assim, tá, minha gente? Examine o seu candidato, examine o candidato, o currículo, quem é quem. Às vezes a ideologia, a gente vai pela ideologia, nem sempre vai votar melhor. Eu acho que às vezes tem um tempo que a gente tem que olhar mais quem é o candidato. Pode ter a sua ideologia, o seu lado, tudo bem, isso é respeitado. Mas às vezes a gente tem que ver o caráter, o currículo, o que está propondo, o que já fez, o que pretende fazer, né? A idoneidade, essa coisa toda. É para honrar o seu voto, que é a hora que nós temos um direito singular no país, é a hora que nós temos o direito de votar. E a renovação, minha gente, no Senado é fundamental para o desempenho do nosso país, para as mudanças que toda a sociedade brasileira pretende que aconteça. O Senado muda o Supremo Tribunal Federal. Ele tira um ministro do Supremo, o Senado. Agora, se o Senado for todo comprometido, não muda nada, minha gente. Então, tem que ter gente cara limpa no Senado. Vamos examinar detidamente quem são os candidatos ao Senado. Eu estou falando aqui, basicamente, para o Rio Grande do Sul, mas as nossas redes sociais vão para o Brasil lá fora, mas todo o Brasil deve examinar detidamente. Acho que vocês concordam comigo. Eu ainda tenho que chamar mais a Parrija aqui de novo. Então, vamos examinar isso aí. E estão se movimentando aqui governadores, né, os candidatos ao governo do Estado, deputado estadual, deputado federal, Senado e a presidência da República também, que é um momento crucial. E vivemos uma situação complexa no país. Então, é hora de você examinar e ver se quer mudar, não quer mudar, quer deixar como está, tem novas esperanças. É a hora agora em outubro, tá bom? Te cuida, abre teu olho. Valdir, antes que eu faça aqui o meu merchan da Parrija del Sur, porque a Parrija del Sur está bombando e agora é Copa do Mundo, é tudo com Parrija. É o point da Copa do Mundo, né? Na hora da alimentação saudável, de um bom vinho, um chopp, uma caipira. Fala, Valdir. Hoje é um dia histórico da nação brasileira. Passou pela CCJ hoje a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Está mais do que na hora, né? Passou a gurizada na FEBEM né? aí. O cara mata 2, 3 e pega 3 anos de reclusão. 2015, tá? Passou hoje. A direita se organizou, se mobilizou e fez passar a direita, né? Principalmente é um projeto que foi encabeçado em relator do partido PL,
e a esquerda contra. Que barbaridade. Tá? A esquerda É um contra. absurdo isso. Então, uma medida artificial e que o que tem que ser feito é asfixiar financeiramente o crime organizado. Mas o PT falando em asfixiar financeiramente Manda o no, crime país organizado. manda no país há 20 anos aí. velho. O que é isso? Então, assim, Tô brincando. agora vai para plenário, né? E deve passar. Então, a partir de então, nós teremos maiores de 18 anos, de 16 anos, podendo cumprir pena. É verdade. Olha aqui, eu quero cumprimentar mais uma vez aqui o prefeito Sebastião Melo, que tem feito um esforço extraordinário para a condução e execução e gestão da nossa capital gaúcha, que é a nossa querida Porto Alegre. Seu secretariado também, muito bem pensado, escolhido, né? Então, a nossa Porto Alegre está caminhando bem. Tem dificuldades? Tem, mas não se resolve num mandato, 2 mandatos, todos os problemas de uma cidade que historicamente vem com muitas dificuldades. E a cidade cresce muito. Cresce em todos os campos, no trânsito especialmente, por exemplo, né? E nas mazelas de zonas mais distantes e tal, né? Enfim, se alguém reclama do ônibus, disso, daquilo, tudo está sendo, olha, a frota de ônibus aí está maravilhosa, por exemplo, perto do que já foi, é top de linha. Então, vamos aí apostar, né? Então, Poa está ficando boa, cada vez melhor. Poa está ficando boa, olha aí. Sabe por que Poa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Poa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Poa tá ficando boa. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Poa tá ficando boa. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa. Poa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Da barriga não se fala. Bom, vamos adiante. Sucos Petri, a bebida do ano inteiro, né? É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva, laranja, a água de coco Petri, tudo 100% natural, né? Sem ação de água, açúcares, né? Sem conservantes. É saúde pura. Sucos Petri, a bebida, indústria gaúcha, a bebida de todas as estações. É maravilhoso, é a bebida do ano inteiro. Esse suco de laranja, se eu tivesse condições de levar esse suco de laranja para os Estados Unidos, eu ia ficar com o burro na sombra, como se diz, porque, olha aqui, não tem suco. O americano é um dos que mais consome suco de laranja no mundo, os americanos. Mas não tem nada parecido com sucos Petri, laranja, por exemplo. Tá bom? Então, tá. E água de coco na hora de hidratar o seu organismo, pique no lugar, academia, atividade física, água de coco Petri, tá bom? Fechando aqui, nós vamos falar da Parrilla del Sur. Então, faça a sua reserva, pelo amor de Deus, não fica de fora dessa promoção da Parrilla del Sur, que está com o entrecô, com preço, como se diz, lá no assoalho, tá, minha gente? Então, é tudo de bom. Nós temos, então, essa parrilla de 59, deixa eu pegar meu documento aqui, de R$ 59,90, não, passa, deu problema aqui, vamos ver. 65,90. É? 65,90. 65, aqui, ó. Então tá, R$ 65,90 nos Jogos do Brasil e do Uruguai por R$ 39,90, tá? Se você está lá dentro, pode encomendar para levar para casa por R$ 39,90 também. 1, 2 parrillas também, tá? A parrilla, 1, 2 entrecôs, tá bom? Tem estacionamento com manobrista, credenciado, o carro fica seguramente guardado. Tudo de bom. Parrillas, telões para você assistir os Jogos da Copa. Então, começa já no sábado agora, o primeiro jogo do Brasil. Te manda lá para a Parrilla del Sur e vai festejar a vitória, oxalá, do Brasil contra o Marrocos, tá bom? Que é uma partida dura, o Marrocos não é brincadeira. Então, te liga, tem telão, tá? No salão inferior, tem uma tela de 98 polegadas no superior, tem telão, 98 no térreo e telão no superior. Reservas, 3012-7878, WhatsApp 99-122-6771, tudo no seu painel, no seu monitor, tá bom? Então tá. Ô Calil, tu tens aí meio minuto, Calil. Se estourar o aparelho aqui, ele corta a gente aí. Não, a Copa do Mundo, aproveitando a deixa aí da Parrilla del Sur, a Copa do Mundo, como nós começamos o programa, vamos dizer o seguinte, os próximos 30 dias, as dificuldades para nós encontrarmos normalidade nas atividades do país vai ser difícil. É verdade, é verdade. Vai ser difícil. É verdade. Tá bem. O que tu me diz? Tem meio minuto para falar, hein? Concordo com o Calil. Concordo com o Calil, dá 5 segundos. Muito bem, então vamos indo embora, né, minha gente? Agradeço aí
aos amigos que participam do programa, como sempre, altamente credenciados, Nilton Calil, advogado e chefe de polícia consagrado, chefe de cozinha consagrado, chefe de polícia pode ser também, e o Valdir Bianchessi Júnior, empresário, e né, ilustrar e evidenciar a qualidade do nosso programa. Uma boa noite e até amanhã.